Fala galera, beleza? Começando aqui um novo projeto com vocês. Nós vamos iniciar a partir de hoje o Bate-Papo com Pastores. E vamos iniciar trazendo uma série de episódios e estudos a respeito do tema Amigo de Deus. São várias frentes que te permitem estreitar o relacionamento com Deus ou até mesmo criar esse relacionamento. A gente não sei como que está a sua situação hoje em dia, que nível que você se encontra, mas a gente vai iniciar esse projeto com essa série especificamente para começar desde o café com leite, desde as primeiras pílulas até o mais profundo. E aí hoje nós vamos receber aqui o nosso querido pastor Tair, pastor aqui na Sarando, além de tudo que vocês já viram em um dos episódios do Sarando Cast, também teólogo, professor de teologia, e vamos trazer bastante conteúdo bacana para vocês aí. Pastor, obrigado por ter aceito esse convite e vamos arrebentar aí e levar conhecimento e clareza para essa galera que nos assiste. Claro, com certeza. Ainda mais temas tão profundos e importantíssimos na nossa geração, né? Sim. Porque quando falamos de devocional, quando falamos de amizade com Deus, de profundidade em relacionamento com Deus, hoje se tornou o tema mais atual e primordial. Necessário, né? Necessário para todos que servem a Cristo, que andam com Cristo, que querem ter um melhor relacionamento com Ele. Hoje é fundamental se aprofundar nesses temas. Sim, e aí nós optamos por começar dessa forma justamente por isso, porque o que fortalece, o que cria um relacionamento é a convivência. E nós vamos começar aqui falando a respeito de devocional. Vamos trazer uma introdução, explicar o que é, como que faz, algumas dicas para que você possa iniciar, começar a fazer os seus próprios devocionais ou aperfeiçoar aquilo que você já faz. Então, acho que a ideia aqui não é apontar certo ou errado, é trazer conhecimento. E aí a gente vai explicar para vocês de acordo com a revelação que tivemos a respeito desse assunto, certo? Certíssimo. E aí, para iniciar já, vamos começar de uma forma bem clara e explicando para a galera o que é um devocional, que muito se ouve falar sobre devocional, você pesquisar no YouTube, tem várias devocionais, tem devocional de tudo quanto é jeito, mas na prática, o que é um devocional? Excelente. Bom, é muito importante nós entendermos primeiramente assim, que o Evangelho ele tem a sua simplicidade, né? Então, a vida do ser humano, por mais que possa estar complicada e repleta de várias coisas, né, rotineiras e tudo mais, o Evangelho ele é tão simples que ele se adapta até a pessoa que tem a agenda mais lotada, mais complexa. Então se une a simplicidade do Evangelho aquele que tem uma pessoa extremamente importante com uma agenda lotada, como aquele que é o mais ocioso e não tem nada para fazer, ao mais velho até o mais novo. Então é importante nós entendermos exatamente que se o Evangelho ele é simples, a vida, a vivência dele, a praticidade dele tem que ser simples também. E que Jesus, ele quando esteve aqui na Terra, andando com os discípulos, ele mostrou isso na prática, o que era o devocional. Jesus não simplesmente encontrava com os discípulos num domingo, num sábado na sinagoga e pregava para eles, ensinando eles, despedia deles e cada um ia para sua casa, viver a sua rotina, a sua vida e tentar ali, né, na segunda, na terça, no dia a dia, tentar viver aquilo que Jesus tinha ensinado no fim de semana. Não, Jesus ele entrou na vida dos discípulos. Eles acordavam juntos, almoçavam juntos, passavam o dia todo juntos. E Jesus entrou de uma maneira até radical, porque foi exatamente ali, né? Por exemplo, na própria conversão de Pedro, Jesus ele vai até onde Pedro está passando pela maior crise, resolve aquela situação e entra na vida de Pedro de uma maneira drástica, né? Mas resolvendo o problema. Sim. Então, o que é interessante de devoção? O que a gente aprende logo nos primeiros momentos do Evangelho com devoção? Que devoção, primeira coisa, é vivência com Cristo. É viver com Cristo. Então não é só você ter aquele momento, é você trazer Jesus para o seu dia a dia.
Por isso que quando se fala de devocional, né, vem da palavra de devoção, e devoção hoje é uma palavra que acabou se perdendo um pouquinho do seu sentido real. O que é, né? Mas devoção nada mais é do que dedicação. De maneira simples, bem clara, é dedicar-se a algo. Se dedicar àquilo. Sabe que, só já começando a interromper aqui... Que isso? Já dá para tirar 2 pontos importantes, que eu, pelo menos, não tinha me atentado ainda. Eu não tinha ligado a palavra devocional à devoção. Nunca tinha feito essa conciliação. E faz todo sentido, realmente é isso. Exatamente. E o fato de, o devocional não é um momento. A gente acabou criando essa cultura de que devocional é você fazer ali 30 minutinhos quando você acorda, 5 minutos, não sei, ou quando vai dormir, enfim. Mas não é o momento, é a vivência com Deus. É a vivência, exato. Porque foi isso que Jesus ensinou, né? O básico não era só um encontro. O evangelho, hoje o evangelho meio diluído se tornou isso, né? Deus é aquele que eu encontro no domingo, em 2 horas de culto, em 45 minutos de palavra, e às vezes saindo do culto a pessoa já esqueceu até o que foi pregado. E ela vai vivendo a vida dela, como tem que viver. Só que não é. O devocional é exatamente aquele cristão que ele quer viver uma vida com Cristo. E é claro, né? Quando a gente fala de dedicação, vamos falar assim, trazer um paralelo, né? Quando um esportista ele quer ser um esportista, quer profissional, né? Porque existe o iniciante, o amador, e aí vai indo. O profissional é aquele que ele teve muitas horas de total dedicação àquele esporte, de tal maneira que ele se tornou tão bom naquilo, que ele se diferencia dos demais, e aí daqui a pouco ele começa a competir na sua região, começa a competir no seu estado, daqui a pouco no seu país, daqui a pouco mundial. Ele se tornou renomado por quê? Porque quando você olha, ele teve muitas horas de dedicação para que aquilo realmente se tornasse notório. E dedicação intensa, né? Intensa. Porque aí você vai pegar, você vai ver aquilo que começou, que era um lazer dele que ele gostava, né? Começou a se tornar algo tal que agora ele trabalha 16, 12 horas de treino, né? Fadiga, e depois a vida dele todinha é envolta para o esporte. Então ele acorda... Um outro ponto aqui é que as coisas vão se explicando e trazendo uma certa conexão com a vida. Por exemplo, sobre o esportista profissional, né? O atleta profissional. Ele é o cara que se dedicou de uma forma intensa para desenvolver aquela atividade. Uhum. E o só fazer todos os dias não me faz um atleta. Uhum. Por exemplo, eu não sou esse cara, mas se eu fosse o cara que vai para academia todos os dias, isso não me tornaria um atleta do fisiculturismo. Não. Mas o que torna o atleta do fisiculturismo? É a pessoa que vai lá e se dedica intensamente, que muda a sua forma, seus hábitos alimentares, os seus exercícios, e vai sempre no extremo daquilo que o corpo dele aguenta. Exato. Mas aqui não é nem a questão de extremidade, mas é da intensidade do que você faz. Ou seja, o fato de eu fazer todos os dias, num horário específico, de ir lá e treinar 1 hora, 1h30 por dia, não me faz um atleta. Não te faz um atleta. Eu acredito que isso aí também pode se colocar para o cristão, né? Sim. Você só fazer aquilo te faz um cristão? Aí que é o ponto, né? Porque os discípulos andaram durante 3 anos e meio com Jesus, certo? Com total dedicação, só que no final ainda Jesus joga na cara deles dizendo: vocês não precisam se converter. Sim. Ainda faltava algo. E você vê isso, né? Depois de uma vida que teve as experiências, você vê a vida deles mudando totalmente, de uma dedicação. Então, esse ponto de dedicação, eu acredito que é fundamental. Então, devocional é dedicar. A dedicação, ela consome tanto a nossa vida, que principalmente ela vai consumir uma área do nosso corpo que é aonde vai influenciar todo o resto, que são os pensamentos. Se o cristão não tiver na mente dele já programado isso, de dedicação, de ele falar assim: eu tenho que ter uma mente voltada para Deus,
ele não vai conseguir fazer um devocional consistente, disciplinado, que vai levar a vida dele toda. Só que o ser humano, e aí que entra a parte, né? Ele é moldado conforme o que ele faz, né? Então, eu começo fazendo algo que no começo vai ser até tranquilo, depois vão ter os seus incômodos, vão ter os seus empecilhos. Depois de um tempo fazendo aquilo, começa a se tornar um hábito. Quando se torna um hábito, aquilo está tão enraizado na minha vida que eu não consigo mais retirar. Então, devocional, ele tem que vencer essas barreiras, né? Que aí tem temas estudiosos que dizem, né? Primeira semana, 20 dias, 3 meses, 1 ano, 3 anos... E aí aquilo se constrói algo que pode ser levado para a vida. Interessante isso. Mas precisa ser construído, precisa ser passado pelas etapas. Tem que ser algo que tenha que ser constantemente influenciado, constantemente ali feito. Então, quando nós falamos de devocional, nós estamos falando de dedicação, nós estamos falando de hábito, certo? E que você tem que encaixar, às vezes, na vida rotineira, complicada. E como que isso se faz? Como que se inicia isso? Eu sempre costumo pensar da seguinte maneira. Deus, ele quer que Ele seja o primeiro em nós. Primeiro. É amar Deus acima de todas as coisas, com todas as forças, de todo entendimento. Então, quando eu coloco Deus em primeiro lugar, estou buscando o reino de Deus e a sua vontade e a sua justiça em primeiro lugar, eu preciso fazer isso na prática. Como eu faço isso? Acordando pela manhã, e o primeiro pensamento tem que ser para quem? Para Deus. Quem acorda com o despertador geralmente não é o primeiro, né? Acorda, se ele tem um soneca, então que ele ainda faz umas 3 vezes assim. Na terceira... 5 minutos vira meia hora. Aí é desespero, né? Tô atrasado, ele sai correndo, desesperado. Então, é importante disciplina, tá? Com horário, com tempo de dormir, você colocar isso na sua vida. O devocional, ele precisa ser feito dessa maneira. O ideal, então, é que seja a primeira coisa. A primeira coisa. A primícia. É assim, se você deixa para fazer muitas vezes no final do dia, a nossa vida é corrida. Por mais que você faça, talvez acabe se fazendo de qualquer jeito. Ou não se fazendo. Ou não se fazendo. Ou não se fazendo. Então, assim, eu colocar isso em primeiro é a melhor coisa, tá? E isso, assim, por que se faz isso? Porque você está colocando Deus em primeiro lugar e você está pedindo auxílio dele, dizendo: Deus, fala comigo, porque eu preciso de um parâmetro, eu preciso de um direcionamento, eu preciso que o Senhor pavimente, eu preciso que o Senhor construa o meu dia. Nossa. Eu preciso que o Senhor mostre exatamente o que vai acontecer. E aí é quando você começa a ter, né? Quando você aplica isso. Então, para quem está nos ouvindo agora, o que eu tenho que fazer? Então, você tem que ajustar. Se você é aquele que é difícil de acordar, coloca o despertador longe de você. Que é que você levantou da cama, chegar, né? Dê os passos, já vai ficar muito mais fácil. Porque senão, até esse momento que você fica na cama, rouba o seu devocional. Porque se você acorda atrasado, você já vai vestir sua roupa e vai para o seu trabalho, né? E aí tem alguns pontos interessantes, né, que a gente tem que entender. Então, dedicação tem que ter uma renúncia, né? E às vezes vai ser a renúncia do soninho a mais, do soninho da preguiça, e você colocar esse tempo, seja meia hora, seja 1 hora, seja ali os primeiros 20 minutos. Isso eu acredito que é muito. Quando nós começamos a colocar o que tem que ser feito em regras, é onde fica muito complicado, tá? Porque só os mais disciplinados vão conseguir fazer isso. Mas o importante é fazer. Então, como que vai ser feito? Eu acordo de manhã, pego as escrituras, eu oro a Deus. Muitas pessoas fazem devocionais prontos, né? Pegam lá na internet, devocional, ou pegam a pregação e vão ali entrar. Eu não estou querendo dizer de maneira alguma que Deus não usa esses instrumentos, esses homens de Deus, para falar conosco. Mas o verdadeiro devocional consiste na regra principal. Quando Jesus ele disse assim: olha, como é que é a comunicação entre o cristão, o Filho de Deus e Deus? Ele falou assim: ó, quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora o teu pai em secreto. Porque o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Então, Jesus ele já deixou claro que essa oração tinha que ser o quê? Entre você e
Deus. Não tem o intermediador. Né? Não tem o intermediador. Então é importante isso, porque assim, é óbvio que os intermediadores, né, que são instrumentos de Deus, eles vão falar conosco. E é interessantíssimo fazer isso, você também ter esse momento em que você vai, mas tratar isso, de você pegar um pregador para devocional, eu acredito que você começa a condicionar exatamente isso a um terceiro. Você começa a atribuir a ele, né? E devocional é você e Deus. É você e Deus. E o cristão hoje tem perdido isso. Eu acho que o problema é você tornar isso uma regra, né? Nada impede que, uma vez ou outra, você vai lá, você abre o seu celular, sua TV, não sei, procura uma devocional, ouve uma ministração de alguém, e depois dali você vai ter o seu momento com Deus. Sim. Não pode ser aquilo ali e foi a devocional. Né? Porque o que acontece, quando isso se torna uma regra, você sempre está indo, né, para ouvir as pregações, você acaba perdendo essa comunhão. Esse momento de oração, você e Deus, esse momento de você pegar as escrituras, e mesmo que você não tenha conhecimento, não tem teologia, está muito cru ainda, né? Começando, os primeiros momentos você está lendo as escrituras, mas você está ali e você conversa com Deus ali, falando, meu Deus, eu não consigo compreender, me ajuda a entender isso aqui. E aí você começa a ter algo que é fundamental na vida do cristão, que é o quê? O ouvido pronto para ouvir Deus. Porque, de verdade, é uma das coisas assim que eu fico muito preocupado na nossa geração. Nós tivemos isso muito tempo atrás e hoje ainda continua muito. Que é aquela pessoa que ela não ouve a Deus. Só ouve pregadores. Só ouve pregadores. Ela está passando por uma situação na vida e ela está louca para que Deus use um profeta. Então ela vai atrás do profeta. Não, o profeta vai falar comigo, o profeta vai falar comigo. E Deus, ele está ali pronto para ouvir. Quando Jesus morre na cruz, o véu é rasgado, ali é uma mensagem que está sendo dita. O Santíssimo Lugar não é mais agora para o sumo sacerdote. O Santíssimo Lugar está aberto. O sangue de Jesus te purificou de todo pecado e você tem livre acesso ao trono da graça. Qualquer um. O que você tem que fazer? Ir. Então, se isso hoje... Por isso que eu acredito que quem está ouvindo hoje... devocional começa como? Começa com você e Deus, com a porta fechada do seu quarto, a Bíblia aberta e você orando. No começo vai ser complicado. Sim. Por quê? Porque vai ter momentos que você não vai ouvir Deus, vai ser um momento que você vai estar agoniado, ansioso, sua carne vai ficar ainda pescando ali, querendo dormir. Então vão ter várias situações que vão trazer impedimento e para parecer que aquilo ali não é eficaz, que aquilo ali não vai levar a nada. Mas quando você começa a ter as experiências de você abrir as escrituras, você lê, o Espírito Santo começa a te ensinar, o próprio Espírito Santo te ensina, ele se torna ali o teu professor, o teu mestre, e ele fala uma palavra tão edificante, que você tem aquela experiência, você ouve a voz de Deus ali no seu quarto, ele falando com você, aquela presença tão maravilhosa, e você sai de lá. E no decorrer do seu dia, isso é tremendo, começa a acontecer diversas coincidências e aquela palavra que Deus te falou ali no seu quarto vão se confirmando durante o dia todo. Quando você começa a ter essa experiência, você começa a entender que você não pode viver sem devocional. Você não pode viver sem essa dedicação a Deus. Por quê? Porque é isso que faz toda a diferença. É onde o seu dia é abençoado, é onde você sabe o porquê. Porque Jesus ele disse que assim, basta a cada dia o seu mal, basta você estar preparado para o mal. Tem muito cristão que ele é pego de surpresa no dia mal. Ele simplesmente está lá e de repente, leva um susto. Mas e se o devocional pela manhã o alertou? E se o devocional pela manhã é o Deus Todo-Poderoso chegando no seu ouvido dizendo, olha filho, hoje vai ser um dia complicado. E mesmo que não alerte, mas com certeza fortaleceu ele para esse dia, né? Pronto. Falou palavras ali, coisas chaves que serão fundamentais para a preparação do dia, para naquele momento ele não se desesperar, para naquele momento ele acalmar o coração e dizer, Deus falou comigo isso, Deus falou comigo que eu tinha que estar preparado nisso. Então você é uma ferramenta fundamental hoje, é fundamental. Imagina, os discípulos tinham isso, os discípulos acordavam pela manhã e Jesus estava lá.
E Jesus sempre mostrou para eles o que é devocional. E a devoção de Jesus não era uma manhã, né? A devoção de Jesus você vê que era muito mais profunda. A gente vai falar isso mais para frente. Mas era profunda. Era durante o dia, todo tinha uma devoção em tudo que fazia. Mas acredito, para quem está nos ouvindo, vai começar agora, isso tem que ser ponto, chave de mudança para amanhã quando acordar. E a constância. E a constância. Porque o que acontece? Vão ter várias situações que vão roubar o devocional. Mudança no trabalho. Assim, de verdade, sua carne não quer dedicação a Deus, o diabo não quer dedicação a Deus e o mundo não quer. Porque uma pessoa dedicada a Deus, ela tem uma chave para abrir portas onde não tem porta. Ele tem o Todo-Poderoso, o Onipotente, o Onisciente, toda manhã antes de começar, entrando no seu quarto e falando coisas que a maioria não sabe. Sensacional. Deus é o que sabe o futuro. Deus é que tem todo o poder de mudar qualquer situação. Ele é o Todo-Poderoso. Então, se eu tenho essa dedicação àquele que realmente pode resolver tudo pela manhã, o que isso é no meu dia? É fundamental. Eu não posso fazer nada se eu não tiver encontro com Deus primeiramente. Tem tantas pessoas que elas ficam preocupadas com tantas coisas, mas essa tem que ser a principal. Eu tenho que ter um encontro com Deus na minha manhã. Eu tenho que mostrar para Deus que Ele é o primeiro na minha vida, porque é Ele que pode realmente fazer com que todo o resto do meu dia venha a ser abençoado. Eu acho que realmente tem que ser a primeira coisa a se fazer, até mesmo porque muitas vezes se você desliga o despertador e já pega o celular para ver as notificações, às vezes tem uma porrada de notificações, aí você já vê um cliente que desistiu do contrato. Aí já tira sua paz. Se você liga a TV, você vai ver que o metrô parou. Vai atrasar você. Você já quer correr para não chegar atrasado. Então, ali desligado de tudo antes de começar qualquer coisa para consagrar o dia, né? Consagrar o dia e fazer. Eu achei muito interessante essa fala do seguinte, de Deus. Como que é? De calçando? Não é calçando, que faz o tipo o asfalto? Que você falou na oração? Qual que é a palavra, meu Deus? Ele vai lapidando, não foi lapidando? Não foi lapidando, foi tipo colocando, sabe, pedra por pedra no calçamento. Ele foi... Depois a gente vai... Isso aí. Mas é só voltar que vai ter lá. Ele vai colocando pedra por pedra no chão que eu ainda vou pisar. Ou seja, ele vai preparando o terreno que eu ainda vou passar durante esse dia. Exato. E aí, em relação à leitura da palavra, você acha que é válido a pessoa começar, quem nunca fez, começar de Gênesis ao Apocalipse, ou é bom criar um plano de leitura para devocional? Isso é importante, tá? Porque assim, as escrituras sagradas, ela é o manual da vida, é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Tá? De ponta a ponta é Deus falando. Então, quando eu abro as escrituras, Deus vai falar comigo. Então, ela tem que estar presente no devocional. Ela tem que estar presente. Porque ali, quando eu abro, e aí Deus fala comigo, é importantíssimo eu conseguir compreender o que está no texto, no contexto. Então, aquilo de ficar abrindo as escrituras, né? Uma caixinha de surpresa, né? E tal, eu acredito que tem momentos que Deus fala desse jeito. Claro que fala. Deus é poderoso, Ele cuida do milímetro dos meus dedos e de todas as páginas e sabe que eu tenho que abrir ali. Isso tem que se tornar constante? Não, porque eu tenho que entender o que está nas Escrituras. Então, um estudo é fundamental, tá? O estudo tem que ser de Gênesis a Apocalipse? Não. O estudo ele pode ser dedicado exatamente livro por livro. Vou começar a estudar o livro de Mateus, vou ler... Eu vou fazer esse devocional e vou ler em tantos devocionais ele inteiro, né? Ou eu vou começar a ter, que eu gosto muito disso, né? De começar a perguntar para Deus. Deus, o que o Senhor quer que eu leia? Fala comigo, fala aqui no meu ouvido. Porque, sabe por que eu insisto tanto nisso hoje? Várias vezes eu insisto muito nos meus ensinos de falar exatamente isso. Pergunta para Deus. Pergunta para Deus. Fala com Deus. Por quê? Porque... o cristão tem que começar a entender como é que o Espírito Santo ele habita dentro de nós, ele habita dentro de nós, e nós não ouvimos a voz dele. Sabe que o Espírito Santo habita dentro de nós, ele fica em silêncio? O Deus Todo-Poderoso, eu acredito que o Espírito Santo é Deus.
O Deus Todo-Poderoso, ele está dentro de nós e ele vai ficar em silêncio, quieto. Eu tenho esse ser maravilhoso, extraordinário, criador dos céus e da terra, de todo o universo, que teve uma humildade tão grande de vir habitar dentro de mim. Então isso é muito extraordinário. Se você for pensar na grandeza do que é isso, isso é muito extraordinário. E simplesmente eu não vou consultar ele, até mesmo, eu vou pegar por minha conta. Eu posso, eu tenho que ter isso é dedicação. Eu começo a me relacionar com Deus que habita em mim. Então, eu sempre falo isso, fala com Deus. Deus, o que eu tenho que ler hoje aqui? Isso é fundamental. É você e Deus. É você e Deus, você está no devocional, entendeu? Você parar às vezes de ficar condicionando a você mesmo tomar essa iniciativa. Fala, meu Deus, o que o Senhor quer aqui? O que o Senhor quer? Onde o Senhor quer que eu leia? E aí você começa a ter o hábito de começar a ouvir a voz de Deus. Porque nós estamos falando de devocional. E o que é devocional? Depois de 3 anos e meio andando com Jesus, o que os discípulos eles tinham de afinidade com Jesus? Se você andar 3 anos e meio com uma pessoa, a pessoa te ligar no seu telefone diariamente, o tempo todo, você reconhece a voz dela na mesma hora? na hora. Se você andou 3 anos e meio com uma pessoa, você vê ela do outro lado da rua. Claro, se você não tiver problema de visão, né, muito grave, mas você consegue reconhecer ela? Instantânea. Pelo andar. Então, olha como você, de ver, de ouvir. Se uma pessoa que você anda 3 anos e meio chega aí e às vezes encosta assim, você às vezes vai sentir, sua esposa encostou em você, você não sente a mão dela? O cheiro também. O cheiro. Cara, olha quantas coisas começam sem você às vezes realmente ver, você começa a perceber que é a pessoa. Então o cristão ele precisa ter essa intimidade com a voz de Deus. Porque quando Deus falar, porque tem muito isso no coração daquele que está começando a caminhar agora. Será que fui eu? Será que foi Deus que falou? Sim. Será que... Não, isso eu acho que foi a voz da minha consciência. Não é possível. E às vezes, até na boca de falsos profetas. O cara fala, e você fala, meu, será que foi Deus mesmo? Perdão. Essa parte dá para cortar, fica em paz. Agora foi. Então eu preciso ter essa intimidade com Deus, primeiro, para eu entender que sem eu entender e ouvir a voz de Deus, eu não vou para lugar nenhum. E o devocional constrói justamente isso, né? Constrói exatamente isso. Ele vai construindo uma vida onde você tem intimidade com a voz de Deus. Daqui, você tinha feito uma pergunta que eu acho que era a chave para fechar. Qual que era aí? Acho que é da família. Isso. Da família, eu vou fazer ela. Porque aí que tá. Isso aqui a gente tem que fazer. Porque a gente fala exatamente daquilo que é particular, sim, se tornar macro. Eu vou fazer, quando a gente finalizar essa fala, eu vou fazer um resumo. Então vamos lá, só recapitulando. A devocional é, primeiro, eu e Deus. Então é leitura da palavra, oração, consagrando o meu dia para Deus, pedir um direcionamento. Posso também conciliar com algumas pregações, isso, mas é de suma importância que tem que ter a minha busca, a minha experiência com Deus e não só dos outros, taranã. E aí a gente já parte pro final para a pergunta. Tá, fechou. Fechou? Fechou. Bora lá. Agora aí a parte que tá para continuar. Tá, agora eu vou continuar nela. Eu vou pegar aqui, ó. A intimidade da voz, né? Então, quando você cria esse laço de intimidade, de ouvir, entender, perceber a voz de Deus, você jamais vai ser enganado por nada. Então você começa a ouvir a voz de Deus, você fala, é Deus. É que nem a última pesca maravilhosa. Tem o que comer? Eles respondem, não. João olha e fala, é o mestre. Pedro, rapidamente, olha, ó, estavam numa praia, escuro, ouviram só a voz. Ouviram só a voz. Mas sabe o que era bacana nesse versículo aí? Que eu acho muito sensacional. Quem reconhece que é Jesus? João. E quem corre para ele? Pedro. Não foi o cara que reconheceu que correu, mano. Foi Pedro. Você vê que tem é interessante quando a gente olha também as características dos discípulos, né? Sim. Tipo assim, João era aquele que se inclinava no peito de Jesus, tinha uma intimidade muito grande. Então, era aquele que tinha uma afinidade mais maior. sereno, né? E você vê Pedro, aquele cara de atitude.
Então, quando junta esses dois, é fundamental. Eu acredito que o cristão ele tem que ter essa percepção de entender as características que ele tem que ter, principalmente daqueles que andavam perto de Jesus, Sim. entendeu? Então, eu acredito que João, ele é o ápice daquele que é dedicado. Ele vive uma vida totalmente dedicada e mostra exatamente que é. Não é à toa que muitas vezes mostra que é o discípulo mais amado. Por que ele era o mais amado? Porque quando você lê as histórias de João, você vê que é o que compreendeu que Jesus é Deus. Você vê a carta de João, você vê a epístola dele, você vê exatamente como mostra uma vida de extrema dedicação e de intimidade, que rapidamente compreendeu que Jesus é Deus e que Jesus é Deus, não posso perder essa oportunidade. E se dedicou a isso de forma intensa. Intensa, não é à toa que a história dele é fundamental, de ser aquele que foi o último, né? O último é receber a revelação e trazer. Apocalipse é o desfecho. Sim. E ele foi o que escreveu ali, pegou e colocou, entendeu? O de viver, de se tornar aquele que vai até o finalzinho da vida dele vivendo com Deus, morre provavelmente de velhice, né? Então, você vê que tem umas características em João que são fundamentais. E a principal que eu vejo em João é a dedicação. Ele tinha um amor muito grande. E isso despertou, né? Por ser o que era o mais dedicado, era o que era mais amado. Não que, é claro, o amor de Deus está condicionado à dedicação, Sim. mas eu acredito que é amizade, né? Uma amizade. Quando você tem uma vida com uma pessoa que ela é muito carinhosa com você, aquilo não gera um amor, uma amizade grande. Gera uma ligação. Gera uma ligação, entendeu? Então não é dizer que é o mais amado, mas é que tem uma ligação mais forte. E detalhe, eu acredito sim que essa devoção, essa dedicação que João teve, foi isso que ocasionou a responsabilidade, a revelação do Apocalipse para ele. Do Apocalipse, que é o desfecho. Exatamente. Então, vamos lá. Eu acho que isso é importante a gente entender. O devocional vai fazer ser mais amado por Deus? Não. Mas vai fazer eu ter uma ligação muito maior com Deus. Agora, abrir uma pergunta aqui, sobre, já que a gente entrou nessa história de João, o devocional, ele gera o chamado? Eu acredito que sim. Sabe por quê? Porque quando eu começo a falar com Deus, qualquer comunicação, né? Qualquer comunicação, eu começo a me tornar aquele. Por exemplo, quando eu estou com uma pessoa mais experiente que eu muitas vezes eu me calo e ela fala Sim. das experiências, do que ela aprende. E aquilo, é natural. Automaticamente eu vou pegando, extraindo dela várias situações e eu começo a aplicar na minha vida. Isso é do ser humano. É pai com filho. O filho está andando com o pai, o filho vai aprendendo, olhando o pai, o que o pai fala, como o pai trata e tal. Daqui a pouco você vê, o garoto tá igual o pai, nos mesmos hábitos. Então, quando eu estou andando com Deus, ele vai falando coisas da minha vida, tal, e ele começa a falar o quê? Do reino. Propósito. Ele começa a falar, eu tenho um propósito para você, meu filho. Isso aí vai redirecionando o seu rumo, né? Vai redirecionando. Você começa a não ficar largado na sua própria vontade. Apesar de eu ser meio radical com isso, eu nunca acredito que a gente tá na sua própria vontade. Sim. Às vezes até a pessoa que tá mais distante, às vezes assim, sem nem ter um devocional com Deus, eu acredito que graça de Deus vem e leva ela pro caminho certo. Direciona ela pro propósito, tá? Eu acredito que o propósito é algo muito maior até do que a nossa própria vida. Mas eu acredito que o devocional nos faz conscientes do propósito. Nossa. Conscientes. É isso. Porque isso é fundamental. Eu posso ser uma pessoa que estou vivendo o propósito de Deus na cega. Como é que está sendo? E Deus estava agindo. Porque Deus é todo poderoso. Ele vai agindo e direcionando para o propósito. Mas quando eu faço um devocional, eu me torno consciente. A visão fica ampla. Eu começo a compreender e enxergar a mão de Deus agir naquele dia. As pessoas que estão nos ouvindo, elas, quando começarem a fazer isso, elas vão perceber isso. Que é uma experiência fantástica. De você começar a ver Deus colocando a mão. E você vai vendo Deus agindo ao seu redor, no seu trabalho, nas situações. E coisas que Ele falou lá, Ele está trabalhando. Então assim, poxa, aquilo não ia acontecer do mesmo jeito? Ia. Só que agora você tem a clareza. Mas agora eu tenho a clareza, eu tenho a percepção, eu estou tão conectado com Deus que eu estou enxergando, eu estou vendo Ele trabalhar, entendeu? Porque Deus é aquele todo-poderoso e invisível, que vai agindo de uma maneira que muitas vezes nós não percebemos. Mas quando eu tenho essa ligação com Deus aqui, Deus ele abre a nossa visão para que nós venhamos enxergar o que Ele está fazendo. Isso é lindo.
Sensacional, sensacional. Então vamos lá, só resumindo. A devocional. Primeiro ponto. É algo meu com Deus. Então, primeira coisa que tem que ser feita no dia, para direcionar, pedir direcionamento de Deus, pedir para que Deus nos direcione e nos guarde, enfim, fazer uma oração consagrando o nosso dia a Deus e trazer para a palavra, fazer uma leitura bíblica, pedir revelação de Deus a respeito do que eu devo ler e daquilo que eu li também, para me dar um entendimento e podendo também unir algumas pregações, mas só para complementar. A base da devocional é o meu relacionamento com Deus, certo? Certo. E uma dúvida, o devocional ele deve ser feito sempre individual, eu sozinho, ou ele pode ser em família? Sendo um lar cristão ou não, enfim, a pessoa quer implantar isso em casa, já é um lar cristão. Eu posso fazer esse devocional em família, em casa? Sim, eu acho interessantíssimo isso, porque quando tem um lar cristão, onde que se caracteriza um lar cristão? Né? É só porque a família se junta, pega a Bíblia e vai de domingo, né, para a igreja? Não, é o dia a dia. Então, quando, por exemplo, eu acordo, eu estou do lado da minha esposa, né? Se minha esposa acorda no mesmo horário que eu não vou ali, né, simplesmente tirar. Então, esse devocional, eu não diria isso ser feito sempre. Sim. Porque nós não podemos perder o que Jesus ensinou, certo? O que Jesus ensinou? Quando você for falar com seu pai, entra você e Deus. Então tem coisas que é aí que a gente tem que entender. O que é prioridade de dedicação e devocional? É você e Deus. Isso tem que ser hábito. Isso tem que se tornar regra. O principal devocional é esse. O que pode disso ir agregando o outro? Depois que eu fiz o meu, eu vou com a minha esposa que fez o dela, e aí começa a ter coisas... que começa a ter umas coisas que é interessante. Mas como um casal se torna um, você começa a perceber que o que Deus falou com a sua esposa e o que Deus falou com você se complementa. E às vezes fala a mesma coisa. Então você começa a ter essas experiências de entender que é Deus que está trabalhando, tá? Mas isso não tira a individualidade de você com Deus. Isso é um ponto. Isso tem que ficar bem gravado, por quê? Porque existe... não colocar Deus numa caixinha de sapato. Não, sempre tem que ser dessa maneira. Não. Muitas vezes eu posso acordar de manhã, já acordei com a minha esposa, eu faço devocional com ela, né? Eu acordo os meus filhos e faço ali juntamente com todos eles. Mas e o meu com Deus? Eu não posso tirar. Eu não posso perder isso, porque isso é prioridade. Uma coisa eu e Deus é outra, né? Eu acho que o seu individual, o seu no quarto, no secreto, te capacita para ir lá e ter o seu com a sua família. Exato. Até porque, assim, por exemplo, no caso de ter filhos pequenos, se você tem sempre, somente, não dá para falar que é só aquilo, é necessário. Tem que ter o seu com Deus no quarto. Mas se você tem sempre só aquilo, que tipo de referência seus filhos vão ter? Exato. Se eles não veem você fazendo porque é sempre no secreto. Exato. Por isso que tem que ter esse complemento. E muitas vezes acontece assim, os pais acordam, os filhos estão dormindo ainda. Então, onde que se torna muitas vezes um devocional familiar? Às vezes no final do dia. Aí vira meio que um culto familiar. Vira um culto familiar, entendeu? E que é simples, o pai honrando a mãe na frente dos filhos, né? Lendo as escrituras e tal, ensinando os filhos, né? Antes de dormir, vamos orar aqui na cama, ora com o filho, ora com o outro, ensina ele, faz a oração, faz isso, traz essa parte. Então isso é importante, tá? Então eu não diria que seria com a família, seria um devocional. Tudo é um devocional, porque a gente viu que é dedicação, né? Então, mas é mais chamam de culto no lar, eu acredito que é aproximar-se de Deus com a família. E não necessariamente aquela... Quando se fala de culto no lar, não é que você tem que sentar sua família na mesa, cantar 3 louvores, alguém vai ser escalado para pregar e depois tem o apelo. Não. Mas é mais assim, aquele momento talvez de todo mundo sentar à mesa, ouvir como é que foi o dia do filho na escola, da esposa no trabalho, fazer uma oração, agradecer a Deus pelo dia e tornar isso um hábito para que eles possam crescer e ser ensinados nessa cultura do reino, né? Isso. E sabe que eu tenho visto muitas vezes isso de como Deus ele age, né? Quanto mais isso é natural, melhor é. Sim. Sabe, a família tá ali na mesa de jantar e o pai, né, começa a falar de Deus,
a mãe começa a falar de Deus e começa ali a louvar, a falar do que Deus deu de experiência naquele dia, sabe? De forma natural e não programada, né? Ó, coloca aí no grupo da família que tal hora vai ter. Falar do que aconteceu. Falar assim, olha, hoje de manhã Deus falou assim comigo, aconteceu isso e isso, filhos. Eu quero que vocês aprendam isso. Deus, ele faz isso. Você tem que aprender, filho. Você tem que aprender a fazer seu devocional. Porque sabe o que é interessante? Hoje a gente vê muitos filhos que ficaram sempre condicionados aos pais. Então, assim, aí você não vê o filho cristão. Você não vê o filho. Você não foram pais que ensinaram os filhos a andar com Cristo. Sim. Mas foram pais que ensinaram os filhos a dependerem deles. O filho que depende da oração da mãe. E sempre tem aquilo na memória. Pô, minha mãe era cristã, orava por mim. Mas aí o filho está afastado. Porque o que acontece? Jesus disse para nós fazermos discípulos e não admiradores. Entendeu? E tem muita gente que admira a nossa vida com Deus. Mas não é isso. Então a gente tem que sempre estar encorajando. Cara, vai lá falar com Deus. Pô, Deus vai falar com você também. Pô, você já experimentou isso? Porque é naquele momento, cara, e todo mundo teve essa experiência, é naquele momento de caos, de dificuldade, que o cara lembra do que você falou e ele fala com Deus. Sabe o que acontece? Deus fala com ele. E aí quando Deus fala com ele é tremendo, porque aquela experiência ninguém arranca dele. Nunca mais. Nunca mais essa experiência vai arrancar. Esse é um ponto. Por que ninguém arranca? Porque é a experiência dele. Ele não ouviu do pai, da mãe, do pastor. É a dele. É isso que a gente precisa buscar no devocional. Eu preciso buscar a minha experiência e não viver a dos outros. Exato. Por isso que não é bacana, não é legal você ficar no devocional só ouvindo pregações de outros pastores. Exato. Busque a sua experiência. As pregações edificam, nos ensinam, nos dão um norte, mas busque as suas experiências. Exato, perfeito. É isso. Essa é a visão. Então, acredito que isso aqui é interessante para a gente entender, né, como que funciona, porque no final de contas, a dedicação é você e Deus. É isso. É Ele sendo seu treinador, Ele sendo seu mestre, é Ele que vem e te mostra exatamente o que tem que ser feito. E isso tem que ser todo dia, constante. Porque fazer essa constância, olha, pode ter certeza absoluta disso, viu? Ninguém para um cristão assim. Ninguém para um cristão que tem experiência todo dia com Deus. Ninguém para. Porque quem está mentoreando ele, quem está falando com ele é Deus. O próprio Deus. É o próprio Deus. E Deus, ele garante. Deus, ele garante. E na linha direta, não tem direto, não tem intermediador, cara. E quanto mais isso vai se tornando maduro, e aí vai ficando para a próxima, quando a gente for falando de relacionamento com Deus, quanto mais isso vai se tornando maduro, mais isso vai ficando notório. Aonde a pessoa vai. Não tem como não ficar nítido que aquela pessoa tem uma vida com Deus. Que se ela tem no secreto, né? Porque aí volta aquilo que Jesus falou. Porque o teu pai que te vê em secreto te recompensará em público. É isso. É o simples Jesus. É isso aí, gente. É isso sobre devocional. Espero que tenha trazido um entendimento para vocês, que tenha complementado naquilo que vocês já conhecem a respeito. Se ficou alguma dúvida, põe nos comentários aí ou manda no nosso direct no Instagram, @sarandocast. E é isso aí. Espero vocês no próximo episódio. Valeu.